Vender é mais viciante do que até mesmo usar. Eu ganhei 1 milhão, depois 15 milhões. É baseado na sua história. Absolutamente. Eu fui no programa do Joe Rogan e criamos essa camiseta aqui, né? Houve um processo com o Rick Ross, o rapper. Sim. Minha mãe se mudou pra Califórnia quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Certo, quero dizer, seu pai estava lá? Não, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 4 meses. Ok, então eu não tinha nenhum relacionamento com meu pai. Isso ainda é meio que o caso? Meu pai faleceu enquanto eu estava na prisão. Passamos alguns dias juntos, você... Sabe, eu... Pude ouvir o lado dele da história. Ele tentou se explicar. Sim, sempre há 2 lados. Eu estava bem com isso, sabe? Quero dizer, é o que é. Sabe, a vida é o que é, entende? Pegue as cartas que te foram dadas e faça o melhor com elas. Sim, sempre existem 2 lados. Então você cresceu em Los Angeles, sim, e eu assisti. A propósito, você sabe, eu assisti o documentário que está no seu canal, porque você tem seu próprio canal. Sim, eu faço isso. Eu assisti aquele Cracking the System. Sim, como você gostou? Eu achei que foi... Quero dizer, achei que foi bom. Você esteve envolvido no documentário, além de apenas ser entrevistado? Eu fiz cerca de 65% da produção daquilo, realmente. Sim, foi bom. Essas eram as minhas ideias. Foi engraçado, sabe? Do jeito que, nossa, sabe, você cumpre seu tempo e ainda cumpre tempo quando sai. Ninguém queria que eu fosse produtor da peça, sabe? Eles pensavam que isso iria corromper a peça, sabe? Eles diziam coisas como, bem, as pessoas vão dizer que você fez seu próprio documentário e colocou em suas próprias palavras. Eu disse, bem, foi isso que aconteceu, sabe? Apenas mantenha real, sabe? As pessoas gostam real, mas ninguém. Eles não queriam que eu recebesse nenhum crédito de escritor, nenhum crédito de produtor, sabe? Só queriam que eu fosse o falante. Mas na realidade, eu sou o que fez as pessoas virem pra isso no set. Eu sou o que escolheu as pessoas que falaram lá e assim por diante. Eu realmente fiz muito. Isso é a maior parte do que um produtor faz. Sim, eu fiz. Eu fiz muito naquela peça. Eu realmente produzi aquela peça. E foi triste que, você sabe, né? Ninguém queria que eu recebesse crédito pelo trabalho que eu coloquei. Mas você sabe, é o que é. Bem, quero dizer, foi bom. Foi como se fosse 1 hora e 45 minutos ou... Talvez como 3. Horas. São 3 horas? Como 3 horas. Sim, dois separados. 2 dias separados. Tá. 3 horas. Eu pensei que fosse cerca de 2 horas. Ok, eu vou ter aqui. Quer dizer, você não conseguia se cansar disso. Sim, sabe. Eu colocava, sabe, de vez em quando eu faria. Eu pegava e olhava o vídeo como se algo estivesse acontecendo e eu olhava. Mas, sabe, geralmente você liga a algo, você anda... Bem, fomos indicados para o Emmy Award e sabe, tivemos a equipe, sólida. Acho que teríamos tido uma chance melhor de talvez até ganhar um prêmio. Porque a promoção que deveríamos ter dado não fizemos, sabe? Eu realmente não saí e bati nas ruas como eu realmente queria. Porque eu estava sendo puxado entre duas forças, né, sabe? Uma força estava certa e uma estava errada. Uma estava sendo gananciosa, sabe? E absurda. E acabamos indo para o tribunal e uma grande batalha por isso. Sabe qual canal deveria receber primeiro? E foi. Foi realmente triste, sabe? Porque eu realmente queria que a peça fosse mais educativa, sabe? E eu não estava... Desde o início. Eu disse, sabe, eu realmente não estava preocupado com dinheiro, sabe? Muitas pessoas me entendem confundido, porque, sabe, eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu não sou uma pessoa. Isso é como... Eu faria qualquer coisa por dinheiro, sabe? Eu cortaria meu amigo por dinheiro. Sabe, eu não sou assim, eu apenas gosto de ganhá-lo, sabe? Eu gosto de ganhar dinheiro. Bem, quero dizer, você tem que sobreviver. Sim, quero dizer, eu não tenho problema em sobreviver, sabe? Eu me saio muito bem em sobreviver, mas eu quero prosperar, certo? Eu só não quero ser um sobrevivente, sabe? Bem, eu sou ganancioso. Então você vai para estamos bem, certo? Estamos bem com isso? Eu não estou ouvindo isso. Ok, legal, desculpe, né? Eu gosto. Temos um estúdio que estamos tentando entrar, sem dúvida. Mas eu não. Sabe, eu comecei isso, nós começamos isso meio que aqui. Sem dúvida. Então, eu estive em obras. Sim. Na verdade, isso pode ser melhor do que o que Joe Rogan começou. Sim, bem. É isso que vou deixar neste pequeno segmento. Você
Sabe, eu estava pensando em cortar isso, mas desde então eu vou apenas deixar. Isso. Sim, ouça, o produto final. Quando você olha isso no YouTube, você pensaria que foi uma produção incrível. Você não pensaria que estávamos sentados na minha sala de estar. Sim, as pessoas eram como... A primeira vez que eu fiz, Joe, ele estava, tipo, numa pequena garagem, sabe? Ah, tá, sim. Então, como eu disse, vocês provavelmente têm uma configuração melhor do que ele tinha quando eu fiz a primeira entrevista com ele. Bem... Vamos esperar que dê certo da mesma forma. Hum. Então você estava bem, então você está em Los Angeles, você foi criado em Los Angeles? Onde em Los Angeles você está? Você foi criado? South Central? Ok, então, e isso foi bem, quero dizer, eu tinha ouvido antes de você tinha dito. Não era tão difícil quando você estava sendo criado, como os Crips e o sangue, não havia tanta violência. Não eram gangues, quer dizer, você sabe, mas naquela época, bem, quando nos mudamos pela primeira vez, você sabe, foi logo antes dos distúrbios de Watch. Então, você sabe, eu pude ver os distúrbios de Watch. Eu vi a Guarda Nacional descendo as ruas com caminhões do exército e jipes e assim por diante. O que eu achava legal, sabe? Sendo uma criança, você gosta, soldado do exército, olha, E mais tarde comecei a entender o que estava acontecendo, sabe? Eram os distúrbios, então eu vivi isso. Acho que foi alguns anos depois disso que as gangues começaram a mostrar suas cabeças. Mas você não entrou. Não, eu nunca participei de gangues. Minha mãe era muito rigorosa, sabe? Eu queria, sabe, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu queria ser um cripto, sabe? Mas eles colocaram uma raquete de tênis na minha mão. Eu comecei a jogar tênis, sabe? E isso me afastou do bairro e apagou todos os meus pensamentos. Sobre ser um cripto. Eu não sabia o que significava ser incapacitante. De qualquer forma, você... Sabe, eu não sabia. Era apenas, sabe, um monte de caras saindo juntos, sabe? E eu achei que era legal, sabe? Certo, sabe? Deixe-me sair com esses caras mais velhos. Sim, Mas como eu disse, comecei a jogar tênis. Me apaixonei por isso. Pensei que o tênis seria minha saída do gueto. E essa era a minha paixão. Durante todo o ensino médio, bem, na verdade, durante o ensino fundamental e médio, o que aconteceu? Eu não sabia ler nem escrever. Nunca aprendi a ler ou escrever. Então, quando chegou a hora de ir para a faculdade, sabe? Eu não pude ir para a faculdade. Então me encontrei, de volta no meu bairro onde cresci, saindo com os caras. Eu fui para a escola primária e ensino fundamental com ensino médio, eu fui para uma escola diferente, certo, sabe? Eu pegava o ônibus para a escola todos os dias e era uma viagem de ônibus de cerca de 30 a 40 minutos, mas era um tipo diferente de ambiente. Sabe, essas pessoas eram mais bem de vida. Mas agora aqui estou eu, de volta ao meu bairro, sabe onde eu morava? Todas as noites eu morava no South Central, eu dormia no South Central, mas eu realmente não ficava no South Central quando eu jogava tênis, porque eu acordava às 7 da manhã, pegava o ônibus e ia embora, não voltava até escurecer. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo na comunidade, mas agora estou de volta à comunidade. E estou saindo com caras com quem fui para a escola primária, para o ensino fundamental. E eles estão envolvidos com gangues, estão vendendo drogas, usando drogas, andando com carros rebaixados e... ganhando dinheiro. Sim, e eu estava fascinado por esse estilo de vida. Eu estava surpreso com isso e acabei me envolvendo. Sim, eu faria. Eu ia dizer, você sabe, quando estava preso e ensinei General Educational Development na prisão federal aqui perto. Na verdade, é chamada Coleman. Eu ouvi falar de Coleman quando eles a construíram. Ah, sim. Quando eu estava lá, era como um ponto de jardim. Eu acho que BOV era legal. Sim. Todo mundo dizia, eles vinham de outras prisões. Será que é uma prisão legal? Sim. Bom, mas, sabe, eu conversava com esses caras e é como, sabe, você perguntaria por quê. Sabe, por que você estava... Sabe, por que você entrou nisso, cara? Tipo, sabe, você é um cara esperto, poderia ter feito algo diferente. E eles dizem, todo mundo. Eu conhecia, estava vendendo drogas. Todo mundo que eu conhecia que era bem sucedido e tinha dinheiro estava vendendo drogas. Bem, vender drogas naquela época era a coisa a se fazer. Sabe? Quer dizer, artistas, no documentário temos um artista, onde eles pediram naquele roteiro, sabe? Você tem que ter uma onça de drogas no meu roteiro, sabe? Eu... Quero dizer, super plano, super flash, certo? Era isso? Superfly? Sim, Superfly, cara. Meu primo me levou pra ver aquele filme quando eu tinha uns 14 anos e quando eu saí daquele cinema, sabe, eu não sei se Arthur Ashe ainda era meu herói, sabe? Quero dizer, ele ainda era um herói, mas não era. Eu não sei se ele ainda era meu herói número 1, sabe?
Porque eu tinha vivido coisas com os policiais que eu sabia não estavam certas. Sabe, já me fizeram sentar na sarjeta antes. Já fui algemado. Quando vi Superfly bater nos policiais, eu fiquei tipo, sim, cara, sabe? Tipo, uau. E quando vi o que ele estava fazendo e senti que era daí que ele tirava a sua força. Então, sabe, eu entendo agora, sabe? Eu fui para a prisão analfabeto, mas não saí analfabeto. Eu li mais de 300 livros enquanto estava fora e fiz muitas coisas com a mente. E eu entendi isso. Você pode plantar algo em sua mente subconsciente e quando tiver a oportunidade de agir sobre isso, ela o fará. E eu sinto que foi isso que aconteceu comigo com você. Foi assim que entrei no jogo, né? Foi assim que comecei. E você sabe, eu me apaixonei por isso, certo? Eu pensei que era um presente de Deus. Você sabe, Você começou, mas começou pequeno. Você começou com... $125. Eu tinha $125. Meu parceiro tinha $125. Quanto tempo levou pra aumentar isso? Isso? Demorou um pouco, não subiu rápido, sabe? Nós subimos devagar. Eu me lembro, sabe? Não ganhava $20 em uma semana, sabe? Mas eu acreditei no que o grande amigo me disse, sabe? Sobre isso, e eu continuei com isso, sabe? E, sabe, eu entendi, sabe? O tênis me deu muitas lições, sabe? Como o tênis é como um jogo da vida de verdade, sabe? E eu tirei todas as minhas lições do tênis, sabe? Incluindo minha desistência, sabe? Porque agora eu sei que nunca deveria ter desistido de jogar tênis, né? Sabe? Eu deveria ter me esforçado um pouco mais. Mas sabe, você sendo um jovem de 17 anos, sabe? Você não tem um treinador. Sabe, você realmente está treinando a si mesmo, e você está tentando se medir com base nas outras pessoas ao seu redor. É realmente difícil, sabe? Mas eu entendo agora que se eu tivesse me treinando, sabe, eu poderia ter conseguido. É difícil dizer a um jovem de 17 ou 18 anos o que fazer de qualquer maneira, De qualquer forma, sim. com o melhor treinador. Ainda é uma batalha. Bem, se eu tivesse tido um treinador, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que, se eu estou investindo em algo, eu farei o que for necessário. Você está totalmente envolvido. Sim, eu estou totalmente envolvido, totalmente envolvido. Eu não vou, sabe, porque alguns profissionais, sabe, quando eles costumavam sair do circuito, eles vinham e me pegavam e eu fazia tudo o que eles faziam. Sabe, eu fazia todos os exercícios e ficava na quadra o tempo que eles queriam ficar na quadra. E às vezes eu queria ficar na quadra e eles estavam prontos para sair da quadra. Então eu sei que eu sou o tipo de pessoa que vai além do necessário. Você sabe, quero dizer, é por isso que eu me saí tão bem no jogo, sabe? Porque quando outras pessoas estavam saindo com suas namoradas para o cinema, sabe? Eu ficava no quarteirão e trabalhava. Quanto tempo isso levou pra, sabe, realmente se tornar algo? Onde você está, você eventualmente consegue um fornecedor e você está... Você está fora disso. Isso levou anos, embora a coisa do fornecedor tenha levado anos, sabe? Como eu disse, você começa com $125 e 2 meses, talvez você tenha $600, sabe? E você sabe. Então você pega os $600 e transforma isso em $1.000, e então os 1.000 em 2.000. Mas ao mesmo tempo, a maneira como eu vejo como o jogo funciona é essa. Se você está trabalhando com $1.000, né, sua margem de lucro provavelmente começará a ser de $200 de lucro toda vez que você gastar esse 1.000. E se você estudar isso de forma composta, que era o que eu estava fazendo, então eu não sabia que era chamado de composto naquela época, certo? Mas eu estava acumulando todo o meu dinheiro. Eu e meu parceiro, você sabe, nós íamos a um pequeno lugar chamado Taco Pit e pegávamos tacos. Burritos os burritos custavam $1, sabe o que eu quero dizer? Então provavelmente pegávamos 2 burritos cada um, sabe? Mas agora estamos fazendo 200 de lucro todos os dias, mas só estamos gastando $4, certo? Sabe, talvez pegar um refrigerante também, sabe? Talvez. Então você está falando de talvez $6, sabe? Eu estou dizendo, mas nós fizemos 200, então esses 200 voltaram para o jogo. Agora você está falando sobre o final daquela semana. Em vez de $1.000, agora estamos gastando talvez $2.400. Então agora, ali, nos $2.400, esses 200 se transformam em $400 por dia, ou talvez $300 por dia.
E você continua acumulando, acumulando, acumulando. E então, uma vez que você consegue, sabe, 20, 30 mil dólares, agora você pode negociar um preço melhor para que não tenha que vender tanto porque conseguiu um preço melhor no produto. Apenas continuou a partir daí. E eu me lembro de dois dos meus parceiros que já estavam indo muito bem, sabe, vendendo outras drogas. E eu fui trazê-los porque eu sabia que eles tinham dinheiro. E eu fui, e os peguei e os trouxe e mostrei a eles como fazendo o que eu estava fazendo. Eles ganhariam mais dinheiro, mais rápido e em maiores quantidades. Sabe, eles estavam recebendo o dinheiro deles, tipo 10 dólares por vez, eu estava recebendo o meu, 100 dólares por vez. Então eu mostrei isso a eles e eles entraram e começaram a se sair muito bem, sabe? Todos nós começamos a nos sair muito bem. Eles pegaram o dinheiro deles e compraram carros novos, certo, certo. E isso literalmente os transformou em meus trabalhadores. Ok, quero dizer, por eles terem feito isso, eles provavelmente, eu não sei, eles provavelmente me fizeram milhões de dólares, compraram casas e carros para minha namorada. E porque eles estão vivendo uma vida melhor, ou porque eles agora... Bem, eles se tornaram meus trabalhadores. Ok, eu deveria ter sido o trabalhador deles? Porque eles tinham o dinheiro antes de mim, mas por eles não terem feito isso. Digamos, por exemplo, que cada um deles provavelmente estava gastando cerca de 300 mil por semana, certo? Então, dos 300 mil, minha parte provavelmente seria 30, 40 mil. Sabe, o que eu poderia guardar para mim, sabe? Eu pegaria o dinheiro deles e provavelmente poderia me sustentar. Tirar 30 mil, talvez 40 às vezes, sabe? E eu estou apenas... Esses são apenas números aproximados, mas estou dizendo que em algum lugar nessa área, sabe, eu poderia ir em uma bolsa e tirar 30 mil para mim e seria legítimo. Então esse dinheiro me comprou muitas coisas, é o que eu estou dizendo. Quanto tempo levou para isso crescer? E você não em algum ponto? Bem, espere, eu tenho uma pergunta. O que sua mãe pensa sobre isso? Tipo, ela não acha que você está trabalhando no 7-Eleven local? Ela não sabe, ela não sabia. Quero dizer, ela é. Você deve estar dirigindo um carro melhor, tipo, você deve estar. Não, eu realmente não. Eu realmente não, sabe? Você realmente não podia dizer, sabe? Eu não queria que as pessoas soubessem que eu era um traficante de drogas, certo, sabe? Eu escondi o fato de que eu era um traficante de drogas, certo? Eu tinha vergonha e eu era um traficante de drogas. Sabe, parecia que eu estava trapaceando, certo? E, minha mãe, ela tinha indícios de que eu era, quero dizer, ela meio que sabia, mas ela não sabia realmente. Lembro da primeira vez que ela encontrou o meu esconderijo de dinheiro, sabe? Porque eu não morava mais na casa dela. Ela me colocou na casa dela, certo? Sabe? Então eu estava trazendo muito movimento para a casa dela e ela me expulsou. Então eu me mudei para a casa do meu primo, mas ainda guardava meu dinheiro na casa dela. Você sabe, no meu quarto, né, eu tinha um pequeno esconderijo e jogava dinheiro e roupas sujas por cima. E um dia ela percebeu o meu esquema. Acho que eu estava entrando e saindo de casa demais. Porque o que eu fazia era ficar na pista. E eu, você sabe, fazia 5 mil e corria para casa. Guardava e depois voltava para a pista e fazia mais 5 mil e voltava. E eu estou fazendo isso o dia todo, sabe? Dia e noite. Eu estou fazendo isso. Eu estou apaixonado. Quer dizer, eu estou como no céu. Agora, sabe, eu estou ganhando 40, 50 mil todos os dias, sabe? Tipo, sabe, você passa de onde não pode comprar. 50 centavos de gasolina. Sim, sabe, se eu estou dizendo, quando a gasolina era 50 centavos, eu não conseguia colocar a gasolina no meu carro. Então agora aqui estou eu fazendo 50 mil, 60 mil todos os dias. E eu fiz isso como se pudesse acabar amanhã, sabe? Eu nunca quis deixar a pista, sabe? E eu nem mesmo quero ir buscar algo para comer. E minha namorada naquela época. A mãe dela era muito rigorosa, então eu só podia vê-la, sabe? Quando a mãe dela estava no trabalho, eu tinha que me esgueirar para vê-la. Esse tipo de situação, então as meninas não estavam realmente na minha mente naquela época. Era apenas isso, sabe? Pegar o máximo de dinheiro que você pudesse. Sim, eu ia dizer, tipo, eu fui pra prisão por fraude bancária, mas havia outros caras que estavam comigo. Assim que eles conseguiam dinheiro, estavam comprando carros ridículos. E eu não queria nenhuma atenção, sabe? Tipo, nunca tive, tipo, um Porsche ou uma Ferrari, ou eu não fiz nada disso. Sabe, eu tinha um Audi legal, sabe? Um legal. Bem, eu os consegui, mas as pessoas os pregaram em mim. Sim, eles me devem dinheiro. Eles dizem, apenas fique com o carro. Sim. Eu simplesmente não queria essa atenção, mas se você... Sabe, eu apenas... Senti que não preciso da atenção. Eu já sei que isso vai explodir.
em algum momento. Sim, eu não queria dar atenção também, sabe? Eu queria o dinheiro, sabe? Eu gosto de ser anônimo. Sabe? Eu poderia andar pela rua e as pessoas estariam falando de mim e não sabiam que era eu. Eu. Então, eu quero dizer, em que ponto você... Porque, eventualmente, você consegue uma grande conexão, tipo, na América do Sul, certo? Sim, sim, eu comecei a conseguir conexões, sabe, de um dos meus professores que me apresentou a um nicaragüense. Sim, ele era da Nicarágua. E, sabe, né, a Nicarágua estava em guerra com os contras. Quer dizer, a consciência era pela Nicarágua e os sandinistas da Nicarágua, né? Então era como se houvesse uma guerra civil acontecendo na Nicarágua. Bem, ele me apresentou a um. E eles aconteceram de ser conscientes que naquela época estavam sendo apoiados pela CIA, pelos Estados Unidos, os lutadores pela liberdade, os lutadores pela liberdade. Sim, sim, sim. Então, foi uma das melhores coisas que já me aconteceram no jogo da Coca, sabe? Antes deles, eu estava pagando tipo 3.200 por uma onça. E depois que me conectei com eles, acho que a primeira vez que comprei algo foi tipo 2.600. E era puro e melhor. E só foi melhorando cada vez mais. E melhorando cada vez mais. Então, o que está acontecendo com a coisa do contra? Tipo, não é a história por trás que a Agência Central de Inteligência está essencialmente permitindo isso. Ou fazendo vista grossa, absolutamente... Trazer absolutamente chaves. E então Claro, eles estão pegando esse dinheiro e estão comprando armas, e então eles estão armando os contras. Sim. Tipo, essa aí é a questão. Bem, o que estava acontecendo na América Central era os russos estavam apoiando os sandinistas, certo? E a CIA estava apoiando os conscientes, certo? Então... Os soviéticos, havia a União Soviética. Sim, sim. Eu estava tipo, os russos são agora, era isso que eram os soviéticos, porque você sabe quando você tem a minha idade, certo? Quantos anos? Você? 65. Uau. Você tem 10 anos. Eu tenho 55, não ok? Mas eu quero dizer, você... Sabe de uma coisa? Tipo, era Ronald Reagan e era... Certo, a guerra contra as drogas, e era, Reagan disse, ele vai ser um país para sempre. Sim, o mal que ele era, o Império do Mal, a União Soviética. E eles eram. Eles estavam tentando conseguir, você sabe. O que? Eles estavam tentando se aproximar de... América, sim. O mais perto que pudessem chegar da América. Se eles precisassem atacar, sabe, eles teriam um local de desembarque, certo? Sim, então a Nicarágua era a chave. Eles estariam neste hemisfério, sabe? Então eles não queriam isso. Já estava na Rússia, quero dizer, em Cuba. Então Ronald Reagan não o queria. Porque eles sentiam que, sabe, teríamos soldados soviéticos, sabe, andando pelas nossas ruas. E isso era, sabe, inaceitável, certo, aos olhos deles. E eles disseram que fariam o que fosse necessário, né, o que fosse preciso. Na verdade, meu informante, quando testemunhou, ele falou sobre Henrique Remudes, que era o cara principal do movimento deles. Foi numa viagem de pesca com George W. Bush. E ele disse que quando voltou e disse a ele que os fins justificam os meios, sabe? Então é assim que eles se sentiram bizarros. Que um ramo daquele que você tem uma agência lutando, sabe, para impedir que as drogas entrem, você tem outra agência que deu a eles o sinal verde. Isso apenas parece você... Sabe, sim, você sabe. Alguém disse, ele fez uma piada quando estávamos na prisão. Eles dizem, Nancy Reagan diz, apenas diga não às drogas. E Ronald disse, haja como se você não soubesse. Sim, eu me lembro de assistir aquelas audiências onde ele estava, tipo, eu não me lembro, eu não recordo. Neste momento, eu não posso te... lembrar disso. Sim, Ollie North também, sabe? Sim, eu vou, ele disse a ele. Sabe, o chefe pra aqui, entende? Sim, você não precisa ir mais longe. Faça o que você vai fazer. Vai parar bem aqui comigo. Então, foi um momento interessante, sabe? Que o nosso país estava passando, pelo que passou. E depois disso, sabe? A verdadeira guerra contra as drogas foi, sabe? Outro desastre, sabe? Com tantas pessoas. Eu senti que não precisava ser preso. E acho que sou meio tendencioso, porque, sabe, eu senti que também não precisava ser preso. Por 7. Drogas. Sabe, eu não discordo que deveria ter sido preso. Mas a quantidade de tempo que eles distribuem, sim... Isso foi ridículo. Mas você sabe o que está fazendo. Você está falando sobre drogas, embora você esteja falando sobre 2 adultos que consentem o direito de fazer algo, sabe? E,
Nós dois sabemos que eles nunca vão parar as drogas no país. E quero dizer, eles nem conseguem manter as drogas fora de sua penitenciária de segurança máxima. Sim, sabe? Minha primeira semana na Universidade de São Paulo, Line Park, um cara teve uma overdose em... O buraco. Sabe? Então, se você não consegue manter as drogas fora do buraco das penitenciárias de segurança máxima, você definitivamente não vai conseguir mantê-las fora do país. Por que não taxá-lo, economizar o dinheiro e colocar centros de reabilitação de drogas em todos os lugares? Na educação. Sim, na educação. Você reduz a população carcerária em mais da metade. Sim, porque disparou usando as drogas erradas. Sim, você sabe, prisão federal. Quando cheguei lá, acho que eram cerca de 68 mil pessoas na prisão federal. Eles estão dando aos caras 15 anos por... Qual você sabe, tá? Ele tá vendendo um 20 Croc. Ele tem uma arma de fogo no armário de sua casa. Sim, a 2 quilômetros de distância ou a 2 quarteirões de distância. E ele está pegando 15 anos. E é como, você está falando sério? Você vai gastar $30 mil por ano para manter esse cara preso por 15 anos por vender algo que ele está ganhando $5? E se ele tivesse um emprego ganhando $30 mil por ano, ele provavelmente não teria feito isso. Porque se eles tivessem chegado até mim antes de eu começar a vender drogas, eu provavelmente nunca teria vendido drogas. Se eu pudesse ter conseguido um emprego justo, ganhando um salário justo, onde, sabe, eu poderia ter me visto indo bem, eu nunca teria vendido drogas. Mas uma vez que eu comecei, é um animal diferente agora, sabe? Agora eu estou indo. Acredito que vender drogas é provavelmente mais viciante do que até mesmo usar. Sim, bem, tem uma taxa de reincidência enorme. A fraude tem uma reincidência enorme, certo? Porque uma vez que você fez isso e vê como é fácil. É como você sabe, tipo, eu não posso eu deveria ir trabalhar eu estou trabalhando na academia, tipo... McDonald's, sim, exatamente. Meio caminho, fora da casa de meio caminho. Estou limpando banheiros em uma academia. Estou pensando, cara, quero dizer, eu posso. Eu poderia preencher alguns papéis, eu poderia, sabe? Sim, um pequeno pedaço de dinheiro, sabe? Apenas um pouco. Apenas me inicia. Sim, né? Apenas para conseguir, apenas para ter um impulso. Sim, porque você está sempre procurando por esse impulso, sabe? Todo mundo precisa desse pequeno impulso, sabe? E é incrível que nós, como sociedade, não tenhamos estabelecido um sistema onde as pessoas possam ter esse impulso inicial. Você já pensou? Porque me fazem essa pergunta o tempo todo, né? Havia um número que você pensou, bem, uma vez que eu consiga essa quantidade de dinheiro, número continuava mudando. Você sabe, você ouviu isso? Porque eu era você. Você está falando de um garoto do South Central cuja mãe estava no bem-estar social. Eu provavelmente nunca vi $300 antes, sabe? Então agora você está falando sobre... fazendo 5 mil por dia, 10 mil por dia, 20 mil por dia. Então, quando eu comecei, eu queria fazer 5 mil. Esse era o meu objetivo e meu parceiro, nós íamos fazer 5 mil. Nós vamos arrumar nossos carros rebaixados, vamos conseguir algumas rodas para os carros rebaixados, e então você vai parar, nós vamos parar sim, e então vamos morar na garagem da minha mãe, sabe? Temos que arrumar a garagem da minha mãe. Coloquei algumas camas pequenas lá, nós íamos apenas, sabe, ficar de bobeira na garagem, e eu adoro andar de moto. Com garotas todos os dias. Sim, era o que eu fazia. Começou. Eu pensava, se eu conseguir apenas 100 mil, então quando eu tinha os 100 mil, era como, sabe, se eu pudesse. Apenas... Tipo 400, 500, 100 mil... vai ganhar seu dinheiro mais fácil? Sim, você pode ganhar dinheiro mais fácil com 400, com 100 mil. Você poderia pegar os 100 e provavelmente fazer 50 bem fácil. Sim, porque você pode comprar uma documentação melhor e... Bem, você quer chegar a 100. Então quando foi você conseguiu isso, então se transformou em 500. Então foi 1 milhão, então foram 2 e então eu. Eu apenas comecei a me dizer, eu sou tão bom nisso, cara. Tipo, sabe, você entende? Você fica delirante, você entende? Eu sou o melhor que já fez isso. Claro, eu sou o melhor que já fez isso. Claro, ninguém nunca fez isso. Aqueles outros caras eram chamativos, eles usavam ouro, tinham os carros grandes, tinham as casas, é aí que eles se ferraram. Sim, certo. Até você está de pé diante do juiz e você... Sabe, sim. Você passa pela mesma coisa no negócio de drogas. Sabe, eu ganhei 1 milhão, depois 10 milhões, depois 15 milhões, sabe? É como sim, Sabe, não é até que você esteja deitado naquela cama. Eu deveria ter pegado meus $3 milhões e ido pra Jamaica e comprado uma bela vilazinha e apenas relaxado. Ninguém na Jamaica, por 10 a 15 anos investidos lá, ou algo em outro país, sabe, onde o dinheiro realmente valia algo. E você sabe, eles costumavam me dizer pra ir pra Nicarágua também.
Eles eram como, cara, venha pra Nicarágua e invista algum dinheiro na Nicarágua, compre uma casa aqui, Costa Rica. Você estava sendo preso e saindo sob fiança, ou estava... Você? Não, porque eu sei que em um ponto, não, eles não me prenderam, eles formaram. Eu tinha minha própria força-tarefa e o que eles fizeram foi... O quê? O quê? O que eles dizem que me pegou foram as pessoas. As pessoas me pegaram porque todo mundo estava se gabando de mim. Você sabe, ó, esse jovem tem todo esse dinheiro, sabe? Eu tinha uns 24 anos, 25. Seu nome continua aparecendo, meu nome é apenas circulando por toda Los Angeles, sabe? Freeway, Rick. E a prefeitura teve uma reunião com o departamento de polícia. Era como, quem é esse cara vendendo tudo isso por aqui? E como você disse no documentário, né? Os policiais, eles não acreditavam que tínhamos esse tipo de dinheiro. Você sabe, especialmente comigo, porque, você sabe, eu não comprei nenhuma caixa, eu não comprei nenhuma estrada, mas havia alguns jovens que compraram vozes de rosa e Benzes. E você sabe, tinha todos os enfeites agora, você sabe. Eu tinha carros de corrida e motos de corrida, mas essas coisas seriam como, você leva essas para a pista de corrida. Você sabe, se ninguém está lá, mas as pessoas na pista de corrida e você se encaixa, porque todo mundo tem esse tipo de carros na pista de corrida. Então, eu realmente não ostentava minha riqueza na comunidade, mas havia outras pessoas que ostentavam sua riqueza dentro da comunidade. Então, mas o que me pegou é que as pessoas se gabavam de mim demais. E daí? O que aconteceu? Eles em algum momento te armaram uma cilada ou plantaram drogas em mim? As primeiras vezes, sabe, eu venci esses casos. Qual foi aquele em que o juiz descartou, jogou fora, porque era assim? Quer dizer, eu só me lembro de assistir isso, né, o documentário. Era tão óbvio. Sim, era. O que aconteceu foi estranho e um golpe de sorte, realmente, certo? Porque eu não conseguia pegar drogas por alguns dias, sabe? Meus contatos estavam fora. Eu só vou jogar basquete, me divertir um pouco. Então, nesta noite em particular, eu estava passando pela minha loja de pneus porque eu não tinha estado no bairro por um tempo e, eu vi todos os caras na loja, sabe? E eles estavam lá jogando e rolando dados, né, sabe? Porque eles não estão ganhando dinheiro, porque não tem drogas, então todo mundo está apenas jogando. Eles estavam apenas bebendo e fazendo as coisas deles. Então, eu parei e saí do carro e gritei para eles. E então, quando eu estava pronto para deixar o jogo de dados, 20 caras me seguiram até o meu carro. Você sabe disso? É assim que eles me trataram, como se eu estivesse por perto. Eles querem ter certeza de que estou bem. Então todos eles me acompanharam até o carro. Eu entro no carro, eu, Ali, Cornell, e nós partimos. Estou levando Ali de volta ao Manchester Park para entrar em seu carro. E eu olho no espelho retrovisor e vejo um carro se aproximando atrás de mim sem luzes acesas. E eu estava tipo, ei, cara, tem um carro se aproximando atrás de mim sem luzes acesas. Sabe, você sabe o que é isso? Então, Ali sacou sua arma. Ele tinha um Magnum 44 desse tamanho. Ele disse, sim, pegue alguns jackers, vou dar para ele. E então eu parei em um sinal vermelho. O carro parou bem ao meu lado e abaixou a janela. E quando ele abaixou a janela, pudemos ver a insígnia do xerife, sabe, em seu ombro. E eu disse, droga, é o Tomar. Porque eles tinham acabado de invadir a casa do Al uma semana antes disso e pegaram ele em sua casa e colocaram um saco de lixo na cabeça dele. E foi loucura. Então, quando ele disse isso, ele disse, que você sabe, Tomar disse que vai te matar. Foi isso que ele me disse. Ele disse, cara, ele disse a ele que ia me matar, então eu simplesmente saí batendo no carro. Tomar é um dos caras na força-tarefa. Sim, ele é o cara principal. Ok, ele é o cara principal pra força-tarefa. Ele é o que se chamava Diablo, né? O Diabo 1. E ele é o que testemunhou contra outros policiais também, certo? Ele estava no banco dos réus, certo? Sim, não. Ele não estava no banco dos réus, ele estava a um cara no banco dos réus, que era um ex-policial. Oficial. Sim, ele estava naquela força-tarefa, embora ele estava lá naquela noite também, mas ele não estava. Tomar era o chefe. Ele era o cara que não Soba, era o chefe, Tomar. Faz tanto tempo que eu me confundo, mas Soba era o chefe. Soba era o que eles chamavam de Diablo. Ele é o que virou provas do estado, ok, contou, mas era outro de alta patente. Então, de qualquer forma, temos uma perseguição em alta velocidade passando pelo sul central a cerca de 150 km por hora.
Então eu olho pra cima e então eles têm mais alguns carros, eles bloquearam a rua. Então eu apenas... E eu faço uma das manobras, né, o que que eles chamam de parar e rolar, onde eu paro o carro, abaixo devagar o suficiente para que eu pudesse pular pra fora. Então eu pulo do carro. Eles estão atirando em mim, bang, 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 bang. Mas acabo conseguindo escapar. Sabe quando? Quando as balas estão vindo, você corre extra rápido. Então eu acabo conseguindo escapar. Chego ao ônibus, entro no ônibus. Sabe, minha garota, vem me buscar. Então eu vou ao tribunal. Bem, eu não vou ao tribunal, certo? Então eu fico foragido por cerca de 60 dias. Minha mãe me liga, ela está chorando. Oh, você está em todas as notícias. Eles dizem que vão te matar. Se entregue, querido, você não pode. Então eu fico tipo, tudo bem. Então eu liguei pro meu advogado. Cara, vou me entregar, ver qual é a minha fiança. Ele disse, eles têm uma fiança de $1 milhão para você. Disse, tudo bem, vamos pagar a fiança. Então nos preparamos para eu me entregar. E eles tinham 1.225 na conta. Isso significa que toda a propriedade que você apresenta tem que ser verificada que não foi comprada com dinheiro de drogas. E todo o resto. Então não há como conseguir fiança. Eu não vou conseguir fiança. Eu não vou conseguir fiança. Então, enquanto eu estou lá, os policiais descem até minha cela. Eles me tiram da minha cela. Tarde da noite. E foi quase como uma revolta na prisão porque os caras não queriam que eu fosse. Eles diziam, não vá, cara. Eu disse, não, cara, nós não vamos fazer isso aqui. Eles vão nos destruir. Então eu desço lá e eles me interrogam e falam sobre meu advogado e falam sobre como eles me armaram uma cilada. E você sabe todo o pacote, como eles sempre pegam o seu homem de um jeito ou de outro. Então, e eles me disseram, é melhor eu não falar sobre isso. É melhor eu não contar para o meu advogado. É melhor eu não contar para o juiz. Para ninguém. Então eu não contei até fazermos a audiência preliminar. E então eles estavam fazendo a audiência preliminar e eles tinham um dos policiais no banco das testemunhas. E quando ele subiu no banco, eu disse ao meu advogado, eu disse, cara, sabe, 2 semanas atrás eles vieram até a cadeia e me tiraram de lá. E ele disse, hã? Então ele começou a questionar o cara sobre isso. Ei, você estava na cadeia do condado 2 semanas atrás? Porque, sabe, eles têm um sinal aqui, sinal de saída e tudo mais. E tem câmeras e sim. Então ele disse, sim, eu estava lá. Ele perguntou, você viu meu cliente? Sim, nós o vimos. Ele solicitou... você vê, então meu advogado disse, sabe, eu sou o advogado dele, cara, você já falou no telefone muitas vezes, sabe, você deveria me ligar e enfim. Então ele o atingiu com, vocês gravaram isso? Sim, nós gravamos então quando eles pegaram as fitas, estava tudo cortado e batido. Então o juiz estava tipo, isso é ultrajante, você sabe, jogando este caso fora a promotora. Ela tentou dizer o caso, mas você sabe, bem, nós não tivemos nada a ver com isso. Apenas disse a ela, você tem sorte, você não fez. Você tem sorte, não teve nada a ver com isso. Então eles jogaram o caso fora. Sabe? E daí? Então, quando você saiu, o que aconteceu? Você não estava fazendo nada há meses, tipo... Eu saí do estado, sabe? Eu disse que iria pra algum lugar que eu vou por algo que fiz, em vez de algo que não fiz. Fazer, sabe? Porque eu estava totalmente dentro. Aquilo foi um caso totalmente absurdo, sabe? Eles plantaram as drogas e tudo naquela noite. Pra onde você foi? Cincinnati, Ohio, St. Louis. Quer dizer, Cincinnati, St. Louis, Louisiana, Texas. Onde você acabou? Bem, eu fiquei mais em Cincinnati. Tá. Você estava apenas meio que sim. Porque eu parei de voar, sabe? Eu podia nessas cidades, sabe? Você podia pular no carro e apenas, sabe, Indiana, sabe? Apenas dirigir de cidade em cidade. E eu parei de voar, quase totalmente. Bem, quero dizer, você ainda estava negociando, ainda estava distribuindo? Sim, eu estava apenas dizendo que era melhor. Lá embaixo, né? Eu fui lá embaixo. Lá eu estava conseguindo por cerca de 10 mil e em Cincinnati era como 38, 37, sabe? Então estou obtendo um lucro maior por unidade do que nunca, mas não estou vendendo tantas unidades. E quanto tempo eu quero dizer? Quanto tempo isso continua? 1 ano? Eu não durou muito em Cincinnati, era muito pequeno. Sim, era muito pequeno.
Todo mundo na cidade sabia quem eu era. Eu pensei, porque eu estava usando um nome falso, sabe? Eu tinha identidade falsa, carteira de motorista falsa, mas isso importava? Ou eles ainda sabiam que era você de Los Angeles? Ou eles simplesmente sabiam aquela identidade? Eles conheciam meu rosto, eles não conheciam meu nome. Mas quando é engraçado, você sabe, a minha namorada de Cincinnati, ela me ligou porque eu saí antes de ser indiciado, mas ela me ligou. Ela disse, você estava nas notícias. Ela me chamava de Charlie. Sim, eu disse a todos que meu nome era Charlie. Ei, Charlie, eles te colocaram nas notícias, mas eles pegaram o nome errado. Eu disse, sim, que nome eles pegaram? Eles pegaram Rick Ross. Eu sei que eles pegaram o nome certo. Não, eles pegaram o nome certo, eles sabem quem eu sou. Então eu acabo sendo indiciado lá e eu desço e faço um acordo, sabe? Acabo fazendo um acordo aqui. O que foi isso? O que foi isso? Indiciamento por... Tráfico e distribuição? Eu não sabia. Quer dizer, como eles estão te juntando? Tipo, como foi que eles construíram? Ou havia uma força-tarefa? Que houve uma batida? Foi uma força-tarefa. Um dos meus caras, eles deram a ele um caso falso também. Não era o caso dele, era totalmente falso. Eu tinha as do Nigger Rock não estavam se movendo e foi logo antes do primeiro. Então, o que eu fiz foi voar para Los Angeles e eu consegui 9 quilos e eu tinha um cara para pegar o ônibus com ele e trazê-lo para mim. Bem, enquanto ele estava no ônibus, alguém estava fumando no ônibus e eles trouxeram o cachorro e encontraram os quilos. Eles não pegaram ele, no entanto. Ele pulou do ônibus, então no momento que ele deveria estar lá, eu e um dos meus parceiros, nós vamos à estação de ônibus para buscá-lo. Então quando chegamos à estação de ônibus, nos preparamos para entrar na estação de ônibus e eu olho e eu derrubei meu bip. Eu disse, droga, eu derrubei meu bip, deixe-me ir buscar meu bip. Então eu vou buscar o bip. Ele continuou a entrar na estação de ônibus. E dizem que ele pediu uma bolsa que nunca tinha visto e eu nunca falei pra ele sobre isso. Tudo bem, então, eles o prenderam e deram a ele 20 anos por isso. Então isso começou a investigação. E eles também. Eles te indiciaram nessa investigação? Eles não fizeram. Me indiciaram. Isso apenas começou uma investigação inteira sobre você que... culminou no que eu descobri. A maneira como eles trabalham é que ele era da minha área, certo? Então, se alguém da minha área fosse preso, eles imaginavam que provavelmente eu estava envolvido. Sim. Porque eles imaginam que você é o principal fornecedor, correto? Alguém está... Tem que virar algo e eles vão chegar até você em algum momento. Então, quando ele foi preso e indiciado, aparentemente eles chamaram os xerifes, os que haviam plantado as drogas. E eles vieram e pegaram todas as fotos. Então eles estão indo por aí mostrando minha foto para todo mundo. E eles montam um caso, né? Então eu realmente consigo me livrar desse caso. Porque eu estava fazendo cerca de 40, 49, talvez 50 por mês. E eles queriam que eu aceitasse um acordo. Por 49... é apenas 149. Quanto? O que isso acaba sendo? Quantas vezes? 10 anos. 10 anos em onde? Em Cincinnati? Em prisão federal. Sim. E quando eu aceitei o acordo, né? O acordo era contingente se os xerifes fossem indiciados então. E eu testemunhasse contra os xerifes que eles reduziriam para 5. Estamos rezando por uma acusação. Bem, eu já sabia que eles iriam indiciar isso. Eles os tinham, sabe? Porque sabe o quê? Depois que fizemos nosso relatório, sabe? Eu contratei um detetive particular para investigar a polícia. Então, quando entregamos nossas evidências porque eu tinha um caso criminal em andamento em Los Angeles. Caso criminal em andamento em Los Angeles. Mas tudo dependia do que os xerifes estavam dizendo. Então, uma vez que entregamos uma investigação sobre os xerifes, eles abandonaram meu caso criminal em andamento. E então eles se voltaram para eles e então eles tinham alguns policiais disfarçados federais para pegar os xerifes. Eles estavam se passando por traficantes de drogas colombianos com $500 mil em um quarto de hotel. E os xerifes invadiram, pegaram o dinheiro, roubaram todo o dinheiro, espancaram os federais, assim como fizeram conosco, eles os espancaram. Porque você sabe, eles me algemaram nas mãos e nos pés e deixaram o cachorro me morder.
Tudo isso é terapia com lanterna. É terapia com lanterna. Todas essas cicatrizes que você vê no meu rosto vieram de quando a polícia estava me batendo no rosto enquanto eu estava algemado e eles deixaram o cachorro me morder toda a minha perna. Eu tenho algumas feridas feias de mordida de cachorro na minha perna enquanto eu estava algemado. Então eles eram maus atores. Então eles acabaram sendo presos. Quanto tempo você acabou cumprindo nesse caso? Fiz 5 anos, 4 meses. Certo? E você consegue sair? Você consegue sair. Você consegue um emprego como contador? Não. Ah, voltou direto pra isso. Não. Eu não voltei pra isso. Parei de vender drogas 1 ano antes de ser preso. Ah, eu não sabia. Ok, sim. Eu estava atrás do meu amigo que te contei na estação de ônibus. Chegou a vez dele e eu disse como eles o trataram. Eu tava tipo, droga, eles te prendem assim, sem evidências. Você nem tocou nas drogas, sem impressões digitais, não, nada. Eu estava tipo, Isso é loucura. droga fantasma. Então eu parei. Eu estava tipo, merda, eu não consigo tirá-lo de lá, sabe? Gastei cerca de 70 mil tentando mantê-lo fora da prisão, sabe? E ele pegou 20 anos, mas ele tinha antecedentes. Eu estava tipo, merda, se eu não posso mantê-lo fora, não vai ter ninguém aqui pra me manter fora. Então eu desisti. Eu voltei pra casa e comecei novamente, a desenvolver meu imóvel. Você sabe, eu tinha bastante pedaços. Eu tinha cerca de 30 casas, alguns prédios de apartamentos, um ferro velho, oficina de carroceria, loja de gravatas, salão de beleza, loja de sapatos. Você sabe, eu tinha todo tipo de coisa. Você sabe, eu apenas costumava comprar empresas porque eu estava procurando um negócio para comprar meu Rolls Royce, certo? Você sabe, eu tinha motéis, então, eu disse que iria criar um negócio que compraria todos os brinquedos que eu quisesse, em vez das drogas por trás dos brinquedos. Então não, eu não voltei a vender drogas. Quando eu saí, meu informante me ligou no mesmo dia em que eu saí. Ei, parabéns, você está em casa. Não, eu não vou voltar. Então, meu objetivo era começar a fazer negócios com música, sabe? Eu vendia esses com um cara chamado Harry, que ajudou a iniciar a Death Row Records. E eu estava bem ali na cela quando eles começaram a Death Row Records. Então eu meio que vi o que eles fizeram. E eu pensei, eu posso fazer a mesma coisa no negócio de discos. Então, eu comprei esse antigo teatro que eu ia transformar em um tipo de Apollo da Costa Oeste. E eu senti que esse teatro seria onde todo rapper gostaria de subir no palco. Quando eles viessem para Los Angeles, esse seria o palco para subir. Então eu estava construindo isso, sabe? Eu atrasei meus pagamentos, sabe? Meus pagamentos eram cerca de 6 mil por mês. Acho que dei 900 mil de entrada, tipo 300 mil. E eu estava em apuros, prestes a perder tudo. E meu informante sabia, e ele apenas continuou. E por que você está pedindo às pessoas para te ajudarem? Você pode se ajudar. Consegui 700 quilos e comecei com 17 mil por quilo. E sabe, quando eles me atraíram, ele estava falando tipo 9,5 por quilo. Isso continuou por 6 meses e então finalmente, eu consegui um dos meus pequenos camaradas, eu os apresentei e eu realmente fiz um negócio de drogas. Nós entregamos a eles. O dinheiro e os assuntos vêm de todos os lugares. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Você sabe, eu vou para a prisão para sempre porque me declarei culpado em vários estados, né? Logo naquela primeira prisão. Mas foi isso que o pegou. Então, você sabe. Então, porque você já se declarou culpado em vários casos. Você está. Ah, sim, eu sou um infrator reincidente. 850, 851. Então, eu quero dizer, espera, isso é um caso estadual ou isso é federal? Federal. Sim, então sua ficha criminal está fora do gráfico neste momento. Sim, parece que sim, certo? Parece que sim, ok. Ah, sim, ok, isso, mas realmente não é. Sim, mas isso é. Mas porque eu só fui preso uma vez, você não sabia que eu não entendi a logística disso. Eu sabia porque eu tinha amigos que tinham sido 3 agressores, sabe? Eles tinham pena de prisão perpétua por 3 golpes, sabe? 3 negócios de droga. Então eu não entendi o que era um golpe certo, porque eu nunca tinha tido um antes. Eu só tinha estado na prisão uma vez. Então, quando eles me levam, eles estão olhando, sim, você se declarou culpado aqui, você tem golpes, você acabou,
Mas então eu comecei a ler a lei e eles estavam tipo, ah, não, 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 não. Isso não é um golpe, e isso é uma onda contínua de crimes. O que eu estava fazendo era uma onda contínua de crimes porque nunca me trouxeram a razão, então você não pode contar isso como um golpe. E ninguém me ouvia até chegar aos recursos. Tribunal, né? Então você é condenado em 3 palhas, você é condenado com essas múltiplas violações, e isso te dá um... Prisão perpétua, é isso que te dá a prisão perpétua. Sim, sim. Mesmo que você tenha argumentado, então você simplesmente nunca argumentou desde o início. Não. Eu argumentei. Mas o que você está... Eu aprendi. Até o momento em que fui condenado, eu aprendi o que é uma greve, sabe? Eu sei o que é uma greve. Sim, meu advogado, o que desorientou meu advogado é que greve de St. Louis, greve de Cincinnati, greve de Louisiana, diferentes estados. Ok, ele pensou, porque eram estados diferentes, eles agora estavam relacionados. Se É tudo, é tudo. É meio que tudo. É uma empresa contínua. Eu estou continuando. Eu sou um... continuamente fazendo, isso é chamado de onda de crimes contínuos, certo? Então, quanto tempo de intervalo precisa haver para que seja considerado separado? Existe um cronograma ou... Prisão intermediária? Ah, ok. Mas porque basicamente você foi meio que preso, então você se declarou culpado ao mesmo tempo. Então eles estão apenas tentando, eles estão apenas fazendo tudo o que podem, apenas para te prejudicar. Para que você entenda. Interferindo, sim. Mas eles não conseguiam entender o que significa prisão por intervenção, sabe? Estou tentando explicar para eles. Tipo, prisão por intervenção significa que você precisa ser preso. Ir pra cadeia, sair, ser preso novamente. Ir pra cadeia, sair. Agora você é um infrator reincidente, certo? Mas se você está andando pelo país vendendo drogas e ninguém nunca te pega, certo? Você sabe. E você sabe, eu ganhei meu caso com um advogado nomeado pelo tribunal, certo? Porque meu advogado pago, ele não aceitou o caso. Não, ele me disse para pegar meu último dinheiro e colocar nos meus livros porque eu ia precisar. Então, Ronald, o Frank Reagan. Na verdade, o nome dele é Frank Reagan. Descanse em paz, ele morreu no ano passado. Ótimo, cara. E ele me ouviu. E eu disse a ele, Frank, nós temos que discutir esse caso. Seguro. Como um cara era um ótimo cara, nunca fez nada de errado, trabalhou em um emprego, mas seu filho precisava de cirurgia. E eles precisavam de $70 mil, e então ele viu esse lugar onde vendiam drogas. Bem, esses caras estão ganhando $100 mil por dia, então ele vai até esse lugar e faz esses $70 mil nesse lugar. Frank, ele não vendeu para uma pessoa, ele provavelmente vendeu para 300 ou 400 pessoas. Cada uma dessas vendas é um exagero. Tecnicamente, cada venda é uma ofensa separada, certo? Então, em um dia, ele poderia se tornar um criminoso de carreira. Certo? Sim, baseado na lógica deles. Baseado na lógica deles, mas não é assim que funciona. Isso é o que os fundadores tiveram bom senso de dizer. Sabe de uma coisa? Uma pessoa pode fazer 10 vendas em um dia, é fácil de fazer 10 vendas em um dia. Então você não pode dizer que uma pessoa é um criminoso de carreira em um dia, sabe? Então, foi assim que redigimos e o Tribunal Fields concordou conosco. 100. Isso levou 20 anos de luta antes de você, ó. Não, eu ganhei meu recurso por volta. Provavelmente por volta de 7 anos depois que eu estava em 8 anos, talvez 9. Então eles reduziram para o quê? Tipo, 25 anos. Eles reduziram primeiro. Reduziram para 22. Ok. E então eu ganhei outro recurso. E consegui reduzir para 14. Ok. Então quanto tempo você cumpriu nessa? 14 anos e 8 meses? Você foi condenado a 14 anos e cumpriu 14 anos. Bem, não, eu faria. Provavelmente fui condenado a mais de 14 anos. Eu não me lembro. Eu estou pensando, bons tempos. Não, eu realmente fiz. 14 anos e 8 meses. Ok, então provavelmente fui condenado a 16. Sim, algo assim. Eu não me lembro, sim. Mas sim, algo em torno desse número. Mas começou. O primeiro recurso, aquele que eles reduziram para 22, sabe? O Tribunal de Apelações disse ao juiz. Ela não poderia me dar mais do que 22 anos, porque não era. Não era um terceiro golpe que eu poderia. Eles só poderiam me acusar de um golpe, né? Então eles fizeram isso. E então, quando o Booger e Fama apareceram, eu consegui outra redução de sentença. Hambúrguer, né? O que é isso? A lei do crack? O que eles chamam de lei do crack?
Não, Booger Fanfam era. Não sei se você se lembra, mas houve um tempo em que os juízes não tinham discrição. Sim, ok. Então, Então, quando você foi condenado, eles não tiveram discrição. isso deu a eles De volta à discrição. Eles tiveram que... seguir as diretrizes quando você foi condenado, certo? Então, quando eles deram isso a ela, então ela poderia absorver, sabe, né, a coisa educacional. E eu não sei, minha juíza, ela é a mesma que me deu a sentença de prisão perpétua, sabe? Foi loucura. Mas quando eu voltei, ela tinha uma atitude diferente, sabe? Mas eu disse a ela que voltaria. Eu estava tipo, eu vou voltar. Ela disse, eu estarei aqui quando você chegar. E quando entrei na sala do tribunal, sabe? Ela me disse a primeira coisa. Ah, você cumpriu sua palavra e ela poderia ter descartado todo o meu caso, sabe? Meu informante tinha um cartão verde falso. Ok, que o governo dos Estados Unidos da América deu a ele para estar aqui. Sim, porque, você sabe, se você é um criminoso condenado, eles dizem que ele vendeu mais de 10 mil quilos. E se você for um traficante de drogas condenado, você deve ser deportado, certo? As únicas duas pessoas que podem impedir que você seja deportado são o presidente dos Estados Unidos e o procurador-geral. Ele, os únicos dois. Um agente federal que esteja disposto a lhe passar um falso... Cartão verde, e o agente do Serviço de Imigração e Naturalização, ele subiu lá e disse, ah, eu não sabia que o cara era um criminoso condenado. Vamos lá, mas veja, isso já foi suficiente. Eu senti que isso já era suficiente para o júri deveria ter sabido que ele não sabia que ele não sabia que esse cara era. Isso é loucura, é difícil de explicar, mas você entende o que quero dizer, e eu senti que o juiz deveria ter me dado um novo julgamento por isso. Então, quando você finalmente saiu, em que ano você saiu? 09? Você se lembra da lei do crack, certo? Obviamente, isso veio... Mas tá. Sim, mas eu quero dizer, você ouviu sobre. Escute, eu estava na prisão de segurança média em Coleman e havia caras que estavam tendo suas cabeças raspadas. Mas eles teriam crack lá dentro, você sabe, em seus cabelos. Tipo, quero dizer, era apenas sim, os caras estavam indo pra casa, como se fosse a cada 2 dias. Os caras estavam tendo seu tempo reduzido, indo pra casa. Liberação imediata. Eu tenho 30 anos e ele já fez 20 anos. Eu estava na primeira revolta do crack. Quando eles primeiro... Onde foi isso? Phoenix, Arizona, eles queimaram o lugar. Sim, eu estava. Eles estavam apenas distribuindo tanto. Sim, esses caras, jovens caras pra... Cara, 20. anos, 19 anos, 18 anos. Na verdade, um dos meus colegas de cela, meu primeiro colega de cela no Metropolitan Detention Center tinha 18 anos. Deram a ele 20 anos por 2 onças. Tão louco. Então você saiu, começou de novo, o que você sabe, o que você começou a fazer? Eu sei que havia muito. Houve um processo com o Rick Ross, o rapper. Sim, esse advogado me convenceu a fazer isso. Não correu bem. Acabamos perdendo. Em tribunal, o juiz tinha isso. Eu apresentei meu caso 5 dias depois do que deveria. Eu deveria ter apresentado antes de sair da prisão, então eu perdi isso. O que mais? Casa? 5 dias vendendo cabelo? Eu vendi cabelo por um tempo. E eu fui no programa do Joe Rogan e nós criamos essa camiseta aqui, certo? Sabe? Eu fui no programa do Joe e pensei, caramba, o Joe Rogan tem dinheiro? Me dê um pouco de dinheiro, não me jogue um osso, cara. Então, estou te dizendo, cara, estou mal, você diz que gosta do meu esforço, sabe? Me dê algo, cara. E ele disse, cara, sabe do que você precisa? Você precisa de uma camiseta. Eu fiquei tipo, eu preciso de algum dinheiro. Sabe? Pra mim mesmo, sabe? Mas sabe? E não era trabalho dele me dar dinheiro, sabe? Não era trabalho dele me ajudar. Mas de qualquer forma, eu saí. Eu deixei o show e, sabe, eu tava um pouco decepcionado com o Joe. E estou andando na rua um dia e esse garoto chamado Ricky Cross aparece, certo? Nenhum garoto branco, sabe? Um pequeno garoto branco bobo. E ele diz, Hey, Ricky Ross, eu te vi no Joe Rogan. E eu fiquei tipo, assim, como você está? Podemos tirar uma foto? E ele estava tipo, cara, eu tenho uma ideia de camiseta pra você. Eu disse, ai meu Deus, mais uma dessas, certo? Eu perguntei, qual é a ideia? Ele disse, o verdadeiro Rick Ross não é um rapper. A coisa mais brega do mundo. Ele disse, eu farei tudo. Ele disse, eu vou imprimir a camiseta, eu vou fazê-la, eu vou desenhá-la.
Eu disse, você vai fazer tudo isso? Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que colocar nenhum dinheiro ou nada. Ele disse, não, você não precisa fazer nada, apenas venha e tire fotos com a camiseta. Eu disse, fechado, então trocamos números. E ele me ligou algumas semanas depois. E ele disse, cara, passe na minha loja e eu terminei as camisetas, então passe por aqui e tire fotos com a camiseta e tal. E ele me deu tipo umas 100 delas, certo pra mim mesmo. Eu vendi um total de 100. No mesmo dia, No documentário, disse que você tinha uma empresa de camisetas que mostra você fazendo uma serigrafia. isso foi mais tarde, porém. Isso foi mais tarde, isso foi mais tarde. E isso foi depois, você sabe, apenas... Como apenas os primeiros. Quando ele me deu 100 camisetas, foi como se fosse. Eu estava apenas começando no jogo das camisetas. E eu entro, vendo elas e penso, eu volto pra ele com $1.000. Eu disse, cara, eu tenho $1.000, preciso comprar mais algumas. Camisetas, então comecei a vender camisetas, cara. E essas camisetas me tiraram da, você sabe, situação de sem teto. Nós estávamos sem teto, você sabe. Eu tinha 2 filhos e minha garota, nós estávamos morando em um apartamento vago, sabe, né? Então, essas camisetas me ajudaram muito. A ideia que o Joe me deu, sabe, você ainda está fazendo as camisetas. Nós ainda vendemos um pouco. Eu não os promovo como costumava fazer, certo? Eu costumava ficar na frente do supermercado com eles, sabe? Todo mundo passava, ei, compre uma das minhas camisetas. Porque eu meio que sentia que, sabe, eu vejo pessoas cuidando de mendigos, sabe? Mendigos. Eles sabem que vão comprar drogas com o dinheiro deles. E eu senti isso, sabe? Se eles derem dinheiro a eles, né, sabe? Eles ajudariam um trapaceiro, certo? Sabe? Né? Alguém que vai fazer algo com o dinheiro, alguém que vai pegar esse dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar não apenas para si mesmo, mas também para os outros. E funcionou. Então, o que você está fazendo agora? E o que é o que é? O que eu estou fazendo agora? Quer dizer, o que eu acabei de ter? Eu acabei de ter uma das maiores ligações telefônicas da minha vida ontem. O cara que Heinck fez o filme com pecadores. Tivemos uma ótima conversa ontem sobre ele vir me ajudar com o meu filme. Eu não vi esse filme. Eu quero vê-lo, embora eles vão conseguir ver. Acho que tem que ser. Eu não vi promoção para. É como vai estar você sabe, sua televisão em casa. Provavelmente hoje. Sim, estava nos cinemas, minha esposa ia ver. Quando estávamos em Miami. É engraçado porque são duas coisas diferentes, certo? Tipo, é como um bar clandestino ou um bar. Mas então, de repente, há vampiros. Sim. E eles estão, você sabe. Então, é isso. Eu tenho. Vi também, recebeu críticas muito boas. Eu não sou realmente bom. Os números são loucos. Sim, meu filme, porém, o número vai ser absurdo, porque eu tenho. Eu trabalhei, sabe? Eu trabalhei nas ruas, sabe? Eu entrei em uma van e dirigi da Califórnia a Miami vendendo livros e camisetas, sabe? Então, eu sei, eu quase estaria disposto a apostar que não há ninguém na internet que tenha fotos com outras pessoas mais do que eu, certo? Porque eu vi algo, sabe? Porque eu estudo, sabe? Eu sou um estudioso. Eu vejo todos esses artistas e digo, eles realmente não tiram fotos com outras pessoas, com seus fãs. Eles realmente não tiram fotos com seus fãs. Então, isso se tornou um dos meus objetivos, tirar fotos com todos os meus fãs. E então, onde quer que eu vá, as pessoas dizem, cara, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto. Então, assim como quando fomos à barbearia agora, eu tirei, 15 fotos. Sim. Bem, isso me mata, porque eu conheço alguns caras que conhecem atores e coisas assim, e eles ficam chateados lá. Quando as pessoas se aproximam deles pra uma foto, ou um artigo, ou tipo um autógrafo, eles são tipo, cara, eu estou comendo, cara. O que você sabe? É tipo, sim, cara, você teria implorado pra ter pessoas tentando tirar quando você não tinha nada. Sim, você sabe, eu estou dizendo, eu sempre penso, cara, eu nunca seria assim. E eu sempre permaneço humilde, você sabe, eu nunca quero me tornar maior que as pessoas, então... Posso te fazer uma pergunta sobre nevasca? Eu tinha todo o tempo, a nevasca estava acontecendo. E estava acontecendo. Estava correndo quando eu estava preso. Todo mundo estava dizendo que isso foi baseado na sua história. Absolutamente. Ok. Bem, eu realmente não sei como isso se desenrolou. Bem, quando eu saí, pensei que John Singleton seria a pessoa perfeita para filmar meu filme. Ok, você sabe, né? Ele é do sul central de Los Angeles, supostamente opondo. Ele fez alguns ótimos filmes e eu pensei que eu e ele trabalhando juntos seríamos dinâmicos.
na verdade. Ele foi comigo, eu e ele fomos juntos para o documentário. Quando o documentário estreou, tivemos a primeira exibição, nós fomos ao teatro juntos e ele comprou um dos meus primeiros livros, ele comprou um dos meus livros de demonstração. Foi apenas triste que você sabe que ele não, e sabe de uma coisa, eu não acho que foi tudo por causa dele. Sabe, Hollywood é algo à parte, sabe? Eu descobri que eles realmente não gostam de fazer negócios com criminosos condenados. Sabe? Eles preferem roubar a propriedade intelectual do que pagar por ela. Sim, e eles estão dando dinheiro a um criminoso. Sim, então... Eu já vi isso. Eu estava preso. Escrevi 7 livros, 22 sinopses. Eu escrevi. Há um filme chamado Cães de Guerra, com Jonah Hill e eu, o verdadeiro Efraim Devaroli. Eu estava preso com ele. Escrevi suas memórias. Ele processou a Warner Brothers. Eu processei ele, a Warner Brothers. Quer dizer, você sabe, foi tudo, foi uma coisa toda. Mas você está certo. Eles prefeririam simplesmente tirar de você do que realmente te pagar. É uma coisa toda. Eu diria, sempre que falo com os produtores e, cara, vou ser honesto com você, prefiro lidar com prisioneiros. Sim, eles são impiedosos. Sim, eu fui e falei com Orr. Emmanuel, ok. Mark Wahlberg me levou ao seu escritório, Jeff Bird, Nick Cassavetes me levou ao seu escritório, Michael Linton, Irv Gotti e alguém mais me levou ao seu escritório, e eles me ofereceram quase a mesma quantidade de dinheiro, 600 mil, 620 mil, algo assim. Há algo que... E eles queriam que eu contratasse um certo advogado, você sabe, advogado. Ele ia receber 200 mil e depois os impostos. E eu provavelmente teria o suficiente para comprar um bom carro, certo? Certo, você sabe. Eu saí de lá e então, de qualquer forma, Mark ligou e disse, ei, cara, ou nós não achamos que você vai conseguir terminar seu filme. Mas ele disse, você tem coragem. Então eu disse a ele, obrigado, você sabe, obrigado pelo convite, mas eu não vim aqui para vender minha história, então eu sempre planejei fazer isso de forma independente. E nós estamos preparados agora, temos um ótimo roteiro, as pessoas vão ficar chocadas. Elas vão ver uma verdadeira história de drogas que não foi manchada por Hollywood. Sabe, minha história não vai ser manchada. Eu me recuso a ter meu personagem usando um vestido ou fazendo algo que eu não fiz. Sabe, eu queria que fosse contado do jeito que realmente foi, sabe? Do jeito que eu vi. Você tem que voltar quando estrear. Nós podemos fazer isso. Ei, pessoal, agradeço por assistirem. Me façam um favor. Cliquem no botão de inscrição, toquem o sino para serem notificados de vídeos como este. Além disso, vamos deixar todos os links do Rick na descrição. Então você vai para o YouTube dele, o Instagram, ele tem todas as redes sociais. Você pode ir lá, seguir, conferir o canal dele. Ele tem um ótimo canal no YouTube. E mais uma vez, por favor, compartilhe o vídeo. Considere se juntar ao nosso Patreon. São $10 por mês. Isso realmente nos ajuda a fazer esses vídeos. Muito obrigado. Até mais.